E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Que o programa Linha Direta fez um sucesso absurdo não é segredo pra ninguém, principalmente para nós que amamos casos criminais. E como eu já falei aqui no canal, eu sou uma cria dos anos 90, fui completamente influenciada por esse programa a criar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube pra vocês. Pra quem não assistiu o primeiro vídeo, tempos atrás eu trouxe a primeira parte, trazendo os casos clássicos do Linha Direta. E depois disso, muita gente pediu a segunda parte, e principalmente agora, com a notícia que o programa vai voltar ao ar, agora sob o comando do Pedro Bial, eu me vi no direito de trazer essa segunda parte do vídeo aqui pra vocês. Então hoje a gente vai trazer mais 5 casos que ficaram muito conhecidos no Linha Direta. O primeiro caso foi ao ar em 2004 e ficou chamado de caso Batomushi. O Batomushi era o nome de uma das embarcações turísticas mais famosas no Brasil nos anos 80. Mais precisamente, no ano novo de 1988 para 1989, o barco recebeu 153 pessoas a bordo que assistiriam à queima de fogos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os passageiros do Batomushi 4 começam a embarcar. Entre eles está a família de Boris Lerner e os amigos Alberto e Ruth, com as 2 filhas. Dentre essas pessoas estavam pessoas de grande nome no país, incluindo políticos, empresários e a atriz Yara Amaral, que era uma atriz muito famosa na época de 70 para 80, e ela tinha ido a bordo com a sua mãe. Porém, aquela quantidade de pessoas dentro daquele barco era um número muito acima do possível. Além disso, o barco estava com diversas falhas, e ainda assim ele estava regularizado judicialmente falando. Naquela noite de Réveillon, Copacabana estava com um mar muito forte, as ondas estavam muito fortes, e o barco não aguentou aquela quantidade de pessoas. Então, o barco acabou inclinando e aconteceu ali um dos naufrágios mais famosos do Brasil. Roberto e Adriano sentem que algo está errado. Ô Adriano, esse barco tá entortando cada vez mais, eu tô ficando cada vez mais torto, pô. Eu diria que ambas as respostas são verdadeiras. A gente brincando até, cantando, as mesas começaram a vir para cima da gente, que o barco começou a virar para um lado. Boris Lerner tenta conseguir alguns coletes salva-vidas. Eu peguei 3, entreguei um para a falecida esposa e deixei um de lado e fui colocar no meu filho. Até minha falecida esposa falou, olha, como é que eu faço? Eu falei, não sei, não se vira. E eu tentando colocar no Eduardo. E eu coloquei, só que eu não consegui amarrar. O casal vai engatar. Convidados de Boris entram na disputa desesperada. Foi nessa hora que a gente achou que ia ficar até preso, ficar machucado por uma mesa que estava correndo na nossa direção com um pouquinho mais de peso. E aí eu gritei para ela, falei, pula. E pulamos na água. Nesse naufrágio morreram 55 pessoas, incluindo a atriz Yara Amaral e a sua mãe. Segundo a perícia na época, foi visto que a capacidade do barco era de apenas 62 passageiros, lembrando que tinha lá 153 passageiros. Então, os sócios da empresa, que eram Faustino Puertas, Avelino Rivera e Álvaro Costa, foram condenados por homicídio culposo, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Porém, na época, eles receberam regime semiaberto. E em 1994, todos eles fugiram para a Espanha, onde eles vivem até hoje, tecnicamente falando, foragidos. Nosso segundo caso é sobre o Marcos Capeta, que é como ficou conhecido, Marcos José Gama Correia, um dos bandidos mais perigosos da Bahia. Este é o verdadeiro Marcos Capeta. Ele nasceu em Frei Paulo, Sergipe, está com 31 anos, mas já responde a 25 processos por assassinato, assalto
e formação de quadrilha. O caso foi ao ar no programa do Linha Direta em agosto de 1999 e o criminoso conhecido como Marcos Capeta era acusado de ter participado de um dos maiores assaltos a bancos da Bahia. Além disso, ele teria atuado também em Alagoas, Pernambuco e Sergipe. O Marcos foi preso e condenado a 25 anos de prisão na penitenciária Feira de Santana, quando lá ele conseguiu armas e liderou uma rebelião onde o diretor e a sua mulher, que também trabalhava no local, foram colocados como reféns. Estava sentado aqui, quando a porta abriu, bruscamente, eles entraram, o Marco com a pistola na mão, apontando para mim, e Dona Simone estava em pé, passando o fax. Eu só quero fugir daqui. Deita no chão, Dona Simone. Rápido! Vai! Levanta! Vai! Rápido! Braço pra cima! A mão é pra cima! Vai! Braço pra cima! Encosta na parede! Rápido! O Marcos e outros 25 presos conseguiram fugir do local, com os reféns que foram soltos tempos depois sem nenhum arranhão. Inclusive, tempos depois do programa ir ao ar, o Marcos estava foragido e foi reconhecido e denunciado por moradores que disseram que ele estaria se escondendo na zona rural da Bahia. Então, quando a polícia foi patrulhar ali pela região, eles encontraram o Marcos e mais 2 comparsas. Todos eles entraram em um confronto e o Marcos foi ferido, foi socorrido, porém ele faleceu tempos depois. Em 2001 foi ao ar o caso dos ciganos assassinos. Em 29 de julho de 2000, durante uma festa junina, uma mulher sentou no carro de um homem chamado Carlos César, de 22 anos. O Carlos então reclamou com essa mulher e recebeu ofensas do namorado dela e das pessoas que estavam com eles. Dá pra sair de cima do carro, por favor? Dá licença, dá licença. Dá pra sair, a alegria de Carlos César acaba quando ele vê a namorada de Gleison, o filho da família Costa, sentada no capô do carro dele. Você tá sentado em cima do meu carro? Essa mocinha não, essa mocinha é minha namorada. Na discussão, Gleison jura vingança. Gleison reúne toda a família Costa para perseguir Carlos César. Ao reconhecer os ciganos, Carlos César se esconde e por pouco consegue escapar. A família de ciganos que estava no local começou então uma briga generalizada, uma discussão absurda, que levou à morte de Carlos César, que era o dono do carro, além de José Wilson, de 27 anos, e o Maxwell Magalhães, de 23 anos, que sobreviveu, mas ficou tetraplégico. Todos eles foram baleados pelo Flávio Cigano, que contou com o apoio da sua mulher, que era conhecida como Cigana, com Gleicinho e Alfredo Cigano. 3 horas da manhã. Os ciganos da família Costa chegam armados ao bairro. Mesmo vendo que os rapazes estão desarmados, a família está disposta a matar. Na época do caso, o Flávio foi preso, porém os comparsas fugiram e a polícia só conseguiu prendê-los 17 anos depois do caso. Em 2003 foi ao ar o caso Valdetário Carneiro. José Valdetário Benevides Carneiro foi um mecânico de automóveis que entre 1990 a 2000 se tornou um dos assaltantes mais perigosos do Nordeste, sendo conhecido até como um novo cangaço, já que ele tinha como ídolo Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Simeão são tudo é ladrão, caba de pé sem vergonha. Só tem um homem na família de Simeão, viu? Que é doutor Aguinaldo, mas o resto tudo é ladrão, safado, é pilantra. Valdetário prometia a guerra. Disse que só não atacaria Aguinaldo Pereira, o irmão da vítima. Aguinaldo era prefeito de Caraúbas e queria paz. Violência da minha parte jamais, da minha família jamais. Irei controlar. Mas eu quero que o caso seja esclarecido, se possível, trazer a Polícia Federal. Ele foi conhecido por liderar diversos homicídios contra inimigos políticos da sua família e por participar da segunda maior fuga do Brasil, a fuga da penitenciária de Alcaçuz em 2000. É dito que durante 10 anos ele tenha participado de pelo menos 100 ataques a bancos entre diversos estados do Brasil. Depois de ter roubado diversos bancos em 2002, onde ele conseguiu uma quantia de pelo menos R$500 mil, ele e seus comparsas dominaram a cidade, matando diversos delegados. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de José Valdetário Benevides Carneiro, 44 anos, e o cúmplice dele, Arivone Gonçalves da Silva, o baleado, 34 anos,
Ligue para a linha direta. E enquanto muitas pessoas da cidade ainda o chamavam de herói, uma ligação anônima levou os policiais até ele em 2003, onde ele foi morto a tiros aos 44 anos. Em junho de 2001 foi ao ar o caso A Estrela do Telecate. Telecate foi um programa de TV muito famoso nos anos 60, que ficou famoso pela exibição de luta livre na televisão brasileira. Essas lutas eram muito famosas por trazer também encenação, teatro e tudo mais. Levanta-se o adversário pelo pescoço, tenta o balão e consegue. Passa para cima Teddy Boy, tenta novo balão, aí está, lá vai Corisco. Marino levanta Corisco, entrando, novo tackle de Teddy Boy, Marino para... Rio de Janeiro, anos 60. Nos camarins de uma emissora de televisão, um mito do telequete se prepara para entrar em cena. Cada lutador da época tinha um codinome, um apelido, como Caveira, Leopardo, Mr. Argentina e Verdugo, que é sobre o caso dele que a gente vai falar. O Verdugo era interpretado por Wilson Rosalini, que na década de 60 a 80 ficou muito famoso pelo personagem Verdugo. O caso ocorreu em 2000, quando Verdugo já tinha 80 anos. Ele tinha uma filha que trabalhava em uma fábrica de refrigerantes, e a filha então, conversando com o pai, acabou dizendo que ela teria tido uma discussão com outro colega de equipe, e que esse homem teria dado um tapa nela, inclusive, teria partido para cima dela. Depois de alguns anos, o Wilson alugou o galpão ao lado da casa dele para uma empresa de refrigerantes, onde a filha Valmíria foi trabalhar. No mesmo lugar trabalhava este homem, Adalberto, conhecido como Beto. Em pouco tempo ele se tornaria o assassino de Wilson. O Wilson então foi tirar satisfação com esse homem, que sacou um revólver e atirou contra Wilson Rosalini pelo menos 6 vezes contra suas costas. O Beto, pra parar com isso, ele vai se dar mal. Vai embora. Como é que é? Vai embora daqui. Eu falei. Beto saca um revólver. O ex-lutador então foi socorrido ainda com vida, foi levado para o hospital, porém ele não resistiu e acabou falecendo. Somente 20 anos depois do crime, agora em 2020, o tal criminoso foi encontrado e foi preso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu adoro trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, até porque eu também sinto falta. Então relembrar esses casos é sempre muito gostoso. E se vocês tiverem algum outro especial que vocês queiram ver por aqui, deixa aqui nos comentários também. Ou então manda lá no Instagram. Então é isso. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, comenta o que você achou e segue nas redes sociais. Então é isso. Muito obrigada. Valeu. E tchau, tchau.